Esse local aí é lá na ilha de Marajó. Não chega nada lá se não for de barco, naquelas corredeiras. Então, meus amados, hoje, ela já esteve aqui conosco um dia. Um dia desse nós fomos buscar ela lá no aeroporto para ela estar lá na Assembleia de Deus para pregar e mostrar essa obra maravilhosa. Tinha nada ali e Deus operou uma grande bênção ali naquele lugar e está operando. O Evangelho do Senhor está sendo pregado lá. E nós, durante um tempo, nós vamos entregar um envelope e você tocar no seu coração. Você escreve, pode escrever seu nome e pode escrever missão. E nós vamos entregar no próximo domingo, não, nesse não, porque esse ainda é dia 31. No próximo domingo de ceia, nós vamos trazer essa oferta aqui para esse lugar. Amém? Então, irmãos, é o que o Senhor tocar no seu coração. Se você tiver 1 milhão lá, pode trazer. Se tiver 10 centavos, também. 1.000. Você não vai ganhar nada dando isso aqui. Eu já vou falar de uma vez. Ah, não, eu vou levar, eu vou contribuir ali com aquela missão, porque o Senhor vai encher meu bolso de dinheiro. Mentira, você vai ficar sem o seu dinheiro e não vai ganhar nada. Mas se você der de coração, já é outra coisa. Amém? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes desta noite. Fica de pé, por favor. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Abraça esse povo. É povo mandado pelo Senhor, enviado pelo Senhor. Deus abençoa. Glórias a Deus. Então, irmãos, a igreja, a palavra do Senhor é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Amém? É o verdadeiro Evangelho. Visitar as viúvas, visitar os órfãos, ajudar o necessitado. Esse é o verdadeiro evangelho que eu conheço. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos agora com as mensagens de o encontro com o Senhor Jesus. Encontro com o Senhor. E você está aqui nesta noite, você vai ter um encontro com o Senhor aqui nesta noite. Deus vai falar ao seu coração. Se você abrir o seu coração, o Senhor Jesus vai falar contigo. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 25. Marcos 5, 25. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala: e estava por ali certa mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo
ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. E naquele instante lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberto daquele seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi libertado o poder, Jesus, virando-se ao meio da multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? E os seus discípulos alegraram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja liberta do teu sofrimento. Eterno Deus, nós clamamos: abençoa a tua palavra, Pai. Visita cada coração aqui neste momento, para que em tudo o teu nome seja louvado. Opera, Senhor. Fala a tua igreja nesta noite, alegrando cada coração, Senhor, transformando cada coração, Senhor. Opera esta bênção, abençoa, e a minha vida como um vaso nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, para quem ainda não ficou sabendo, nós estávamos orando pelo nosso irmão Rodrigo. Ele ficou 8 meses internado. Ele fez 22 cirurgias, mas ele veio a falecer. Hoje nós estivemos ali no velório e foi o enterro do nosso irmão. Um homem de Deus, um homem que está hoje nos braços do Pai. Ele era um ensinador da escola dominical aqui conosco. Por 12 anos eu aprendi com ele. Por 12 anos nós caminhamos na escola dominical. Mas ele nos deixou. Ele foi morar com o Pai. É algo maravilhoso. Por isso, irmãos, é bom guardar os mandamentos do Senhor, viver uma vida santa, digna, porque um dia nós vamos morar com o Pai, e um dia nós vamos ver o Rodrigo novamente, se Deus quiser. Amém? Então aqui a palavra de Deus, ela vem falar de um encontro de uma mulher que há 12 anos ela padecia de uma enfermidade. E aquela mulher, a palavra de Deus falou, confirmou que ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou, e já não tinha mais jeito. E aquela mulher vivia triste, amargurada, porque era uma mulher que aquela enfermidade que ela tinha, ela não poderia ficar andando.
tocando as pessoas, porque ela tinha uma hemorragia. E naquela época, tocar uma pessoa com fluxo de sangue se tornava imundo. E isso para ela, trazia ela a ficar mais quieta dentro de casa, numa amargura, numa tristeza. E isso é o que acontecia com aquela mulher. Mas, um dia, aquela mulher ouviu falar dos feitos de Jesus. Um dia aquela mulher ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando e ela não perdeu a oportunidade dela. Olha, por ela ouvir falar de Jesus, pelos feitos de Jesus, entrou no coração daquela mulher uma fé, uma esperança, e ela falou: olha, eu vou lá, eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Aquela mulher, ela tomou a melhor decisão da vida dela. 12 anos, gastou tudo, mas continuava do mesmo jeito. O médico não teve condições de libertar e curar aquela mulher, mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela falou: tão somente se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. Imagina, 12 anos sofrendo, 12 anos em casa, amargurada, triste, mas ela ouviu falar de Jesus, e ela teve um encontro maravilhoso com Jesus naquele dia. Naquele dia, os feitos de Jesus, Jesus curava cego, coxo, leproso, e ela ouviu falar de tudo isso. E eu preciso desse Jesus, eu preciso ter um encontro com esse Jesus que vem curando, que vem transformando, que vem alegrando o coração dessas pessoas. Eu estou aqui na minha casa, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou enferma, mas eu vou ter um encontro com esse Jesus. E surgiu uma fé no coração daquela pessoa, surgiu a esperança dela ser curada, e ela foi então buscar o Senhor Jesus. Ela foi de encontro ao Senhor Jesus, e ela simplesmente falou: olha, se eu for ao encontro de Jesus e tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Embora aquela mulher frustrada, ela foi e tocou o Senhor Jesus. Ela disse: se eu for lá e tocar, eu vou ficar curada. A fé dela, irmão. Jesus colocou pelos feitos dele, ela ouviu falar de Jesus, e surgiu uma fé, surgiu uma esperança. Só eu tocar, eu sei que eu vou ficar boa. Jesus curou lá o cego, Jesus curou no outro lugar o enfermo, Jesus curou um paralítico, Jesus curou leproso. Senhor Jesus vai me curar, Senhor Jesus vai me abençoar, Senhor Jesus vai me conceder essa vitória que eu tanto preciso. Durante 12 anos eu estou nesse sofrimento, mas o meu sofrimento hoje vai acabar. Eu vou tocar Jesus e Jesus vai operar essa bênção na minha vida. Irmãos, o testemunho de Jesus, os feitos de Jesus, fez nascer no coração daquela mulher o desejo dela ter um encontro
encontro com o Senhor Jesus. A esperança, a fé. Vou encontrar resposta para o meu problema. Aquela mulher falava consigo mesmo: eu vou encontrar em Jesus resposta para a minha enfermidade. Eu vou encontrar em Jesus resposta para o meu mal. Eu vou encontrar resposta em Jesus pela essa tristeza, pela essa amargura que eu venho sentindo durante todos esses anos. Quantas vezes, irmãos, nós carregamos uma luta, uma dificuldade, uma batalha, talvez uma enfermidade, e nós ouvimos falar de Jesus, mas não entra dentro do nosso coração uma chama de esperança, uma chama de fé, para nós irmos até Jesus e colocar diante de Jesus aquilo que nos está passando. Quantas vezes a luta chega, a enfermidade chega e nós não buscamos o Senhor para entregar nas mãos dEle. Falta atitude, irmãos, como a daquela mulher. Ela simplesmente ouviu: opa, Jesus está passando, e eu não vou perder essa oportunidade, eu preciso dessa bênção, eu preciso ter esse encontro com Jesus. Ele é o único que vai me conceder saúde, Ele é o único que vai me conceder vitória, Ele é o único que vai tirar-me desse sofrimento. Imagina, irmão, 12 anos com a hemorragia, dia e noite. Não é fácil, mas ela foi até Jesus. Irmãos, quando Jesus ele entra na nossa história, ele muda. Ele muda. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, Ele abençoa, Ele tira toda a frustração, todo o nosso desespero e acrescenta fé, acrescenta confiança. O que aconteceu com aquela mulher, sabe? Aquela mulher foi até Jesus e recebeu a sua bênção. A palavra de Deus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquela mulher, depois de 12 anos, ela encontra com Jesus e algo especial acontece na sua vida. Quando Jesus entra nas nossas vidas, irmãos, algo especial acontece nas nossas vidas.
Muitas vezes vem a luta, muitas vezes vem a dificuldade, muitas vezes vem a enfermidade, muitas vezes vem o desespero, muitas vezes vem a escassez, mas nós prostramos os nossos joelhos diante do Senhor, nós vamos ao encontro diante do Senhor e nós falamos para o Senhor: Senhor, estende as tuas mãos de poder, eu preciso da tua bênção, Senhor, eu preciso que o Senhor age na minha vida, Senhor. E a resposta chega para nós, a resposta chega para as nossas vidas. Quando Jesus entra em nossas vidas, irmão, Ele mexe com os nossos sentimentos, alegra os nossos corações, e nos dá confiança, se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Imagina, olha a fé dela, olha a confiança dela. E ela não importou não, e tinha uma multidão ali, e ela foi abrindo multidão, foi mexendo, abrindo e entrando, e chegou lá diante do Senhor, e tocou escondido, irmãos. Foi lá e tocou nas vestes, só um toque. E ela sentiu, naquele mesmo momento, a cura, a libertação, a cura, a libertação. Quando o Senhor Jesus entra em nossas vidas, irmão, tudo de bom acontece, tudo de bom acontece. Aleluia, Jesus. Olha a fé daquela mulher. Olha a fé dela. Sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus, Ele disse: eu e o meu Pai viremos a vós e faremos moradas em vós. Você sabia que nós somos o templo do Espírito Santo? E o Senhor habita em nós. É algo maravilhoso, é algo que não tem preço, irmãos. Aquela mulher não sabia disso, mas você é morada do Espírito Santo. Você não precisa ir até Jesus, Ele está em você agora, Ele está em você agora, Ele habita no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós não precisamos temer, Ele, Jesus, está conosco. A palavra de Deus fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Quando aquela mulher vai ao encontro de Jesus e toca em Jesus, ela sentiu a cura pelo poder de Jesus. Ela sentiu aquela cura naquele momento pelo poder de Jesus. Jesus é poder, irmãos. Jesus é poder. Jesus é maravilhoso. Jesus estava presente. Ela sente algo especial. A virtude que vai abençoar a fé daquela mulher.
É muito bom você saber que você pode contar com um Deus maravilhoso, um Jesus maravilhoso desse. O Evangelho, irmãos, é para ser vivido, experimentar no nosso dia a dia o Deus da criação. Ele está conosco. É aquele que, debaixo das suas asas, nos acolhe e nos guarda. Aquela mulher, ela sentiu a virtude de Jesus. Porque Jesus, ele falou, quando ela tocou diferente, ela tocou com fé. Ela tocou com esperança. E Jesus fala, quem me tocou? Já pensou uma multidão? Vai lá e coloca um dedinho e recebe uma bênção, recebe a virtude, recebe a cura. Jesus, no mesmo momento, ele sentiu, porque foi tocar diferente. Aquela mulher saiu da casa dela e falou, eu vou tocar Jesus, eu vou tocar com fé, eu vou tocar com esperança, porque só Jesus pode transformar a minha vida, pode me tirar desse sofrimento. E ela vai lá e toca, e Jesus sente. Quem me tocou? Os seus discípulos, mestre, tem gente demais aqui, um aperta, um coloca a mão. Não, de mim saiu virtude, de mim saiu a cura, de mim saiu a alegria, de mim saiu paz. E aquela mulher, ela não pôde mais, porque Jesus parou. E Jesus perguntou, quem me tocou? E ela simplesmente vai até Jesus, prostra e fala. Jesus fala para ela, algo maravilhoso, irmãos. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Imagina. Eu vou ficar quietinho aqui e não vou falar nada, Jesus está passando e eu vou continuar aqui, não tem mais jeito, os médicos já falaram que é para a morte mesmo, já acabou, não vai ter solução, não tem mais jeito, eu vou ficar aqui. Não, ela não ficou. Ela tomou uma decisão acertada na vida dela. Eu vou em encontro daquele que tem poder. Eu vou ao encontro daquele que pode transformar a minha vida. Eu vou ao encontro daquele que pode me dar saúde, pode alegrar o meu coração. E ela foi. Quando aquela mulher sentiu a obra de Deus em seu coração, na sua vida, ficou curada. Ficou curada. Temos que tocar Jesus com a nossa fé, irmão, na intimidade do nosso coração. Não aquela pessoa que ouve falar de Jesus e simplesmente fica por isso mesmo. Não tem mais jeito. Meu filho drogado não tem mais jeito. Meu esposo naquele vício não tem mais jeito. Minha vida está assim, assim, assim. Tem jeito, irmãos. É só tocar Jesus. É só se dispor, ter esperança, ter confiança, ter fé, tocar
em Jesus e a sua vida vai ser transformada, o seu lar vai ser transformado, o seu esposo vai ser transformado, o seu filho que está no mundo das drogas vai ser transformado. É assim, irmão, é ter fé. Agora, irmãos, aquela mulher ela se sentiu o poder de Deus entrando na sua vida e foi transformada, curou do seu mal, transformou o seu ser, transformou a sua vida, transformou a sua tristeza em alegria. Agora ela é uma nova criatura. Coisa abençoada, que coisa maravilhosa, uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Ela sentiu a obra de Jesus em sua vida. Aquela mulher, ela sentiu o poder de Jesus no seu coração. Que experiência maravilhosa. Foi até Jesus com fé e com confiança, com determinação, tocou, foi curada do seu mal. Então você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, toca Jesus, toca com fé, coloca a sua vida, coloca os seus problemas, coloca a sua família, coloca a sua enfermidade diante do altar do Senhor, mas com fé, com esperança, como essa mulher é exemplo para nós. Ela não podia nem sair da casa dela, irmão. Ela era proibida de sair da casa dela. Mas ela simplesmente falou: o quê? Eu vou atrás daquele que pode transformar a minha vida. Temos que tocar Jesus diferentemente. O que é isso? É pela fé. É pela fé. Mover o Senhor na direção das nossas vidas, das nossas necessidades. Jesus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, Senhor, abençoa as nossas vidas. Jesus, tem essa enfermidade, Jesus, dá a cura. Jesus, tem essa luta, Jesus, me faz vitorioso. É assim. Irmã Maria Helena orou 20 anos, a benção lá, 32, olha aí, eu orei 20 pela minha filha, está curada, graças a Deus. Eu e a Érica, nós somos comerciantes, nós batemos o joelho todo dia no chão. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, abençoa as nossas vidas. Senhor, nós precisamos da tua intervenção, nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe que não está fácil, mas a minha vida, o meu trabalho, o meu comércio, eu entrego nas tuas mãos. Quando é de noite, glória a Jesus. É assim, irmão, é desse jeito, é crer, é crer. De mim saiu virtude. Aquela mulher prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Jesus disse para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou, e ser curada desse seu mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquela mulher foi até Jesus pedir uma cura, irmãos, e ela recebeu 3 bênçãos. 3 bênçãos.
tua fé te salvou, vai-te em paz, ser curada do seu mal. Jesus trabalhou no espírito daquela mulher, vai-te em paz. Trabalhou na alma e ser livre do seu mal. É assim, é desse jeito. Jesus quer nos dar uma bênção de salvação. A paz de Deus que excede todas as coisas, irmão. A palavra de Deus fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. É algo maravilhoso. E a palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais, irmão, nós conhecemos o Senhor, mais a nossa mente vai se expandir. Você vai crescer espiritualmente. Deus quer colocar em nós o seu espírito, seu poder, para nos abençoar. Imagina a alegria daquela mulher. Ela sentiu no seu coração ali, no seu corpo, o momento que Jesus tocou, ela foi curada. 12 anos, já imaginou? 12 anos, luta, dificuldade, gastou tudo, não tinha como gastar com mais nada, não tinha mais dinheiro. E ali agora ela estava entregue, mas ele ouviu falar dos feitos de Jesus, e no seu coração surgiu uma fé tão grande, uma esperança tão grande, de olhar aquela multidão de pessoas, Jesus lá no meio, ela falou: eu vou lá, eu preciso, eu sou necessitado, ninguém vai me impedir de ir lá, ninguém vai me parar. E ela foi. Imagina a dificuldade para aquela mulher chegar até Jesus. Não foi fácil, porque Bartimeu, quer dizer, ele era cego, e ele estava lá no meio do canto da estrada, lá quando Jesus passou, e ele começou a gritar: mas peraí, quem que é isso? É Jesus. E ele sabia que Jesus tinha poder, e ele sabia disso, e ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade, mas de jeito nenhum, é hoje que eu vou ser curado, é hoje que eu vou começar a enxergar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus fala que cada vez ele aumentava mais a voz, cada vez ele gritava, e o povo falava com ele: oh, para isso, quieta, ele não vai te ouvir. Chama o homem. Jesus manda chamar ele, ele é curado. Já pensou? Quantas vezes as pessoas falam para você: tem mais jeito não, cara, seu negócio agora é caixão, seu negócio é morte, tem mais jeito. Seu filho, tem mais jeito com ele não, porque ele mata, rouba, faz de tudo de ruim. Tem que crer, irmão. Uma coisa é certa, irmãos, aquela mulher voltou para sua casa sem aquele problema. Sabe com quem que ficou aquele problema? Com Jesus. Aquele problema ficou com Jesus, e ela foi feliz, salva, alegre, feliz. Imagina, agora ela pode andar para qualquer lado, fazer o que ela precisa fazer, sem ser impedida. Agora ela está feliz, agora ela está em paz,
Agora ela está salva, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela ficou nas mãos do Senhor. Ela voltou para casa com a sua paz restaurada, a sua salvação enriquecida com o poder de Deus, enriquecida com um único encontro com Jesus. É maravilhoso. Fez nascer no coração daquela mulher rios de águas viva. Muito bom. Eu sou grato, porque sou morada de Deus em espírito. Aquela mulher, com certeza, ela deu testemunho para muitas pessoas. Com certeza, muitos foram até a casa dela. Não fala na palavra, mas com certeza muitos foram. E aí, o que aconteceu? Jesus me salvou. Jesus me curou. Jesus transformou a minha tristeza em alegria. Jesus transformou o caminho que era de morte para a vida, e uma vida salva em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode ficar de pé, meu querido? Meu irmão, eu gostaria que você pensasse a respeito de algo. Eu estava ali ouvindo o pastor Toninho ministrando e estava refletindo a respeito disso. Eu não sei se você já parou para pensar que as nossas dúvidas não nos afastam de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Duvidar não nos afasta de Jesus, pelo contrário, né? A fé, ela é desenvolvida a partir da dúvida. Ter medo não nos afasta de Jesus, mas a incredulidade sim. E nós temos vivido dias em que o nosso coração tem sido tentado a deixar de crer. O pastor estava ministrando a palavra aqui, ele estava falando a respeito de algo que Jesus fez na vida daquela mulher, algo extraordinário, irmãos. Ninguém poderia restaurar a vida daquela mulher se não fosse Jesus, absolutamente ninguém. O próprio texto diz que ela já havia tentado de tudo. 12 anos, meus irmãos, não são 12 dias. O texto diz que o dinheiro dela tinha acabado, ela não tinha mais recurso. Ela já tinha procurado todos os médicos, feito todos os tratamentos, não havia mais esperança para aquela mulher. Mas ela deu um passo de fé. Ela se movimentou porque creu em Jesus, porque confiou em Jesus. E talvez você está lidando há algum tempo com a enfermidade, e você já se acostumou com essa enfermidade, e você já se acostumou com o tratamento, com os remédios, e de alguma forma você talvez já até aceitou essa enfermidade. Você já tomou essa enfermidade para si e falou: não, eu tenho, né, essa doença, essa enfermidade, essa comorbidade, e você já aceitou isso para você. E nós estamos aqui nos encontrando com Jesus regularmente. E talvez você não crê mais que Jesus possa te curar, possa restaurar a sua vida, possa te devolver saúde e ministrar sobre você. Mas meus queridos, duvidar não é o problema. Se entristecer não é o problema. Ter medo não é o problema. O problema é incredulidade. No meio daquela multidão havia muitas outras pessoas
enfermas, necessitadas, carentes de Jesus. Todas elas estavam ali, mas com um coração incrédulo. Talvez você tenha se movimentado e vindo até Jesus porque você entende que Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, da sua devoção, mas você tem se esquecido de que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o poder, Ele tem poder e autoridade para restaurar a sua saúde, seja qual for o problema. Por mais que seja algo impossível, para Deus não há impossíveis. Meus queridos, talvez não é o seu físico, o seu corpo que está sangrando, talvez é a sua alma. Talvez há muito tempo você está lidando com uma dor interna, com uma hemorragia na sua alma. Você já perdeu a alegria, você já perdeu a paz, você já se acostumou a ficar deprimido, a ficar triste. Você já aceitou isso. Mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Não importa quão quebrada esteja a sua alma, não importa quão ferido esteja o seu coração, Jesus tem um interesse de restaurar. O pastor Toninho falou aqui sobre paz, sobre restauração. E não é somente das coisas físicas, é também do nosso coração, irmãos. A vida, infelizmente, às vezes nos coloca em situações nas quais a gente se fere, a gente se machuca, e a gente aceita isso, a gente passa a conviver com isso, se esquecendo que Jesus é aquele que restaura também o nosso coração. O texto fala que aquela mulher sofria de uma enfermidade terrível, irmãos. Uma hemorragia durante 12 anos é algo terrível, é algo que gera mau cheiro, desconforto. Dentro da cultura bíblica, dentro da cultura de Israel, alguém que estava passando por uma hemorragia era considerado alguém impuro. Qualquer pessoa que tocasse nele também se tornava impura e precisaria passar por um ritual de purificação. Talvez o seu problema não seja físico, talvez o seu problema não seja na alma, mas talvez o seu problema seja o pecado. Talvez você tenha carregado há muito tempo um pecado, algo que tem te acorrentado, algo que tem gerado mau cheiro, algo que tem te afastado da presença de Deus, daquilo que Deus tem para você. E eu entendo que Deus, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. Amém? Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, mas eu sei que Jesus, Ele continua o mesmo. E nós, mesmo sendo crentes em Jesus, podemos estar presos a essas situações, mas Jesus está disponível nessa noite. O que transformou a vida daquela mulher foi crer, foi se movimentar, foi ir na direção de Jesus. Amém? Não foi ter medo, não foi duvidar, não foi chorar, não foi se desesperar. Meu querido, o nosso grande problema nos nossos dias é a incredulidade. Nós olhamos para o texto bíblico e a gente crê que Jesus fez aquilo, mas a gente não crê mais que Ele pode fazer nos nossos dias. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Você pode permanecer no seu lugar se você quiser. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quiser vir aqui à frente e falar qual é a sua enfermidade, nós vamos impor as mãos sobre você, nós vamos te ungir, nós vamos orar por você. Não porque nós temos algo, porque Jesus continua sendo o mesmo. Amém? Se você quer ser restaurado nas suas emoções, no seu coração, se você quer permitir que Jesus cure a sua alma, sabe? Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos estar orando por você. Se você entende que tem algo na sua caminhada que está te atrapalhando, que é o mau cheiro do pecado, algo que está te prendendo, te amarrando, te afastando dos propósitos de Deus, nós queremos orar também por você. O pastor Toninho pontuou muito bem, aquela mulher, ela foi restaurada na sua saúde, na sua alma e no seu espírito. E nós cremos que Jesus, Ele continua o mesmo. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra. A sua palavra, Jesus, nos aproxima de Ti.
A sua palavra nos revela quem o Senhor é. A sua palavra restaura o nosso coração e nos conforta, nos lembrando de que o Senhor não mudou, de que o Senhor continua o mesmo, que o Senhor continua disponível, que o seu poder não tem limites, que a sua graça não tem fim, de que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor tem todo o poder, não há nada impossível para o Senhor. Nós rejeitamos nesse momento, em nome de Jesus, toda enfermidade que não vem do Senhor. Nós desautorizamos, nós liberamos cura e restauração na autoridade do nome de Jesus sobre aqueles que estão enfermos, Jesus, nessa noite. Colocamos também, ó Deus, os oprimidos, os cansados, os sobrecarregados, aqueles, ó Deus, que estão amargurados, tristes, enfermos da alma, Deus, que estão com o coração partido, que precisam, ó Deus, ser restaurados. Nós colocamos diante do Senhor. Nós rejeitamos nesse momento, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda depressão, ó Jesus, toda tristeza aguda, tudo aquilo, ó Deus, que tem, oprimido, cansado, tudo aquilo que está sobrecarregando os seus filhos, ó Deus, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Clamamos ao Teu Espírito, ó Deus, para que encontre esse coração, para que ministre sobre ele vida, que haja luz nessa alma, ó Deus, que toda escuridão seja removida nessa noite no nome de Jesus. Ah, Deus, que todo pensamento que não é seu, que todo sentimento que não é seu, nós repreendemos agora no nome de Jesus, ó Deus. Nós ministramos saúde, paz, alegria no Espírito Santo sobre a vida dos nossos irmãos nessa noite, ó Deus. Clamamos a você, Jesus. O Senhor é aquele que restaura a nossa alma. O Senhor é aquele que restaura o nosso coração. O Senhor é aquele, ó Deus, que corrige tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está fora do lugar. Ó Deus querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, toda ansiedade, todo medo, ó Deus, toda angústia nesse momento. Venha, Jesus, libera uma palavra, cura, restaura os seus filhos em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Pai querido, para aqueles que estão oprimidos por causa do pecado. Ah, Deus querido, que aquele mau cheiro daquele pecado que está ali há tanto tempo, acorrentando os seus filhos, fazendo com que os seus filhos não vivam em liberdade, nós clamamos nessa noite, Jesus. Ah, Jesus, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão seja removida, que todo pecado, ó Deus, seja confrontado pela luz do Evangelho, e que haja vida, e que haja restauração. Ó Deus querido, que todo mau cheiro, que nessa noite, ó Deus, o Senhor lave, o Senhor purifique, o Senhor derrame do seu sangue, ó Deus querido, que haja vida no nome de Jesus, ó Pai. Nós somos o teu povo, nós cremos no teu nome, e é por isso que nós corremos para o Senhor. Ah, Jesus, que aqueles que têm, ó Deus, encontrado dificuldades de caminhar com o Senhor, seja por causa da enfermidade, seja por causa da multidão, gera no coração dos nossos irmãos, no coração dessa igreja, ó Deus querido, fé. Remove, ó Deus, toda a incredulidade seja removida em nome de Jesus. Deus, que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que haja confiança no nosso coração, que haja entendimento de que o Senhor não mudou, que haja um movimento no nosso coração e do nosso interior de te buscar, de se voltar para o Senhor, de se lançar aos seus pés, Jesus. Remove do nosso meio toda incredulidade, toda falta de fé, toda caminhada, ó Deus querido, pesada. Ó Jesus, ah Jesus, endireita a caminhada dos seus filhos, nos coloca de pé, nos fortalece, ó Deus, para esses dias. Nós precisamos de Ti. O Senhor é a fonte, o Senhor é a nossa esperança. Se temos o Senhor, ó Deus, não nos falta nada. E é por isso que nós nos voltamos para Ti nessa noite, ó Pai, porque nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Ah, Deus querido, que no meio da semana o Teu Espírito se mova, que o Teu Espírito lembre os Teus filhos, ó Deus, aquilo que eles precisam colocar diante do Senhor, aquilo que eles precisam voltar a crer, voltar a esperar, voltar a confiar, ó Deus. Restaura a fé dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja milagres no nosso meio, que haja testemunhos no nosso meio, que haja restauração no nosso meio, ó Pai, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, ó Jesus. Nós estamos aqui, Pai, nós cremos
Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido?